como você está servindo a Deus, como servo ou como filho. Servo que eu me refiro é o empregado. Olá, obreiros, colaboradores, bispos e pastores, nesta manhã de domingo, muito bom dia. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Peço que o nosso Deus abra o nosso entendimento para que possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade, de forma que a gente venha sujeitar a nossa vontade à vontade dele, que sempre será perfeita. E você que concorda, diga: eis-me aqui, Senhor. Amém. Vamos então dar continuidade à leitura, à meditação no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, por favor. Diz assim: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ele aqui está se referindo aos judeus e àqueles que creram em Deus antes da vinda do Senhor Jesus, que todos nós somos meninos, ou que precisamos de tutores. A lei foi o tutor, a lei foi aquele que educou, preparou o povo de Israel para receber o Messias, receber o Salvador, claro, aqueles que creram. E no nosso caso, isso aqui diz o seguinte, que não difere o menino e nada difere do servo, só que o servo que é maduro, quer dizer, o servo, referindo-se à lei, né? que é madura, que já foi provada e aprovada, mesmo porque a lei foi dada pelo próprio Deus. Essa lei é para guardar, é para instruir, é para ensinar ao menino que é herdeiro do pai. Mas como o menino não pode governar, não tinha como governar. Assim é a pessoa que não recebe o Espírito Santo. Trazendo isso para a gente, não tem como a gente fazer a obra de Deus se a gente não é filho. Primeiro a gente tem que ser filho para depois nós sermos servos, que foi o caso do Senhor Jesus. Primeiro ele foi filho e depois serviu e agora é Senhor. Com a gente não é diferente. Ele diz aí, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, quer dizer, a lei. As pessoas que buscavam servir a Deus, que buscam servir a Deus sem conhecer o Senhor Jesus, são meninos, estão debaixo da lei, que precisam, sim, nós precisamos da lei que nos instrui, que nos disciplina, mas só o Senhor Jesus foi capaz de cumprir com toda a lei. E assim, em tudo, ele obedeceu, em nada pecou, foi perfeito e por isso ressuscitou dentre os mortos para salvar a você e a mim e a todos que creem. No versículo 4 ele diz, mas vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, há 2000 anos atrás, se cumpriu a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher como havia sido profetizado, nascido sob a lei, tá vendo? Para remir os que estavam debaixo da lei, quer dizer, nós que éramos meninos, debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, para que nos tornássemos filhos. Quer dizer, aqueles que praticavam a lei eram servos, não eram filhos. Mas aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador, se tornam filhos do Altíssimo e, consequentemente, poderão servi-lo também como servos. No versículo 6, e porque sois filhos, tá vendo? Porque nós somos filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quer dizer, o Espírito Santo clama, Abba, Pai, dentro daqueles que receberam o seu Espírito para servir. Querido Pai, amado Pai, maravilhoso Pai, glorioso, altíssimo Pai, eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero te honrar.
Quem recebeu o Espírito Santo é filho, e porque é filho pode servir, mas nem todos os servos podem servir. Serve por um tempo, mas depois se cansam, se enfadam, sabe? Surgem situações desagradáveis entre os obreiros, colaboradores ou na igreja, que está sempre sendo atacada pelo mundo, a igreja é odiada. A igreja do Senhor Jesus sempre foi e sempre será odiada pelo mundo, porque a igreja do Senhor Jesus é a luz do mundo. São os filhos. Na igreja estão os filhos de Deus, aqueles que receberam o Espírito do seu Filho e que clama, Abá Pai, querido Pai, amado Pai, glorioso Pai. Quer dizer, a gente valoriza, a gente exalta ao Pai, não a nós mesmos e a ninguém, senão a Ele. Então, por isso somos odiados, por isso somos afrontados, somos injustiçados. Mas isso não pode causar divisão entre nós, isso não pode causar enfraquecimento, mas sim fortalecimento, porque quanto mais a igreja primitiva e a igreja universal tem sido perseguida, injustiçada, afrontada, ameaçada, humilhada, mais Deus tem usado os seus filhos, mais Deus tem honrado a sua palavra por meio dos seus filhos que o serve. Em outras palavras, resumindo, esse ensinamento quer dizer o seguinte: com a lei, você pode até fazer algumas coisas, mas você vai ser servo, como um empregado. Você vai ser um empregado. Tem gente que serve a Deus como se fosse empregado da igreja. E esses não são aprovados por Deus. Agora, os que são filhos, os que são cheios do Espírito Santo, não são empregados, não são funcionários, servem a Deus, ao Altíssimo. Quer dizer, não esperam reconhecimento, recompensa de homens, aprovação de homens, ou de quem quer que seja, nem da igreja, nem do mundo. Quem é filho espera, sim, a aprovação do Pai, porque tudo o que fazemos, fazemos para o Pai. Então pergunte-se, obreira, obreiro, o que você e como você está servindo a Deus? Como servo ou como filho? Servo que eu me refiro é o empregado, o exemplo que eu acabei de dar. Porque o povo de Israel serviu a lei como empregados e não conseguiram agradar a Deus. Por isso ele teve que enviar Jesus, o seu filho, para cumprir com a lei e, então, ser o Salvador para que você e eu recebêssemos o mesmo Espírito que estava nele. Está aí, ó, escrito, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, ou Abba, Pai. Meu amigo, pense nisso, medite nisso, porque o Espírito Santo está clamando, Abba, Pai. Quer dizer, toda a honra e toda a glória ao Senhor, que você tenha prazer em servi-lo, em evangelizar, em fazer parte do grupo, em estar aí agora, nesta manhã de domingo, com o bispo, o pastor dos obreiros, meditando e recebendo as informações de tudo que vamos fazer nesse dia para a honra e glória do nosso Senhor, que nos perdoou, nos transformou e nos salvou. Bem, espero que de alguma forma esta meditação o tenha ajudado. Semana que vem voltaremos, se essa é a vontade de Deus, dando continuidade a esta leitura. Pense, medite nisso e não esqueça, para sermos servos, primeiro nós temos que ser, isso mesmo, filhos. Até semana que vem.